Resisto a morrer e a deixar que os pássaros continuem cantando e que esses bichinhos não liguem a mínima para o meu desaparecimento. Meus amigos, tudo bem? Estou aqui de volta. Vou fazer resenha desse livro aqui, Quando os Pássaros Voltarem, do Fernando Aramburu. É esse senhor aqui da capa, né? Tá na parte de trás da capa, né? Ele nasceu em 1959, hoje ele tem 70 anos, né? É, Então, como eu cheguei a esse livro, eu cheguei através do Instagram. Eu vi um reels do filósofo Luiz Felipe Pondé, dando uma dicas para leitura nas férias. E a proposta é bem interessante, né? É um rapaz chamado Tony, 50 e poucos anos, professor de filosofia, tá cansado da vida. E aí ele olha os andorinhões ali na Espanha, né? Andorinhão é aquela andorinha grande, né? Que dizem que no período de migração dela, vai até o meio da África, mais ou menos, eles passam até 10 meses sem pousar, voando direto. Mas lá, os andorinhões, eles costumam demorar um ano para voltar. Então, quando ele contempla esses andorinhões fazendo a sua migração, ele está cansado da vida e aí decide que vai se matar. Só que ele vai fazer de uma forma muito pragmática, né? Ele vai escrever o seu diário dia a dia até o dia 31 de julho de 2019. Então isso é dia 1º de agosto de 2018, quando ele decide isso, né? Eu vou ler a parte aqui de trás para você entender a minha empolgação para ler esse livro. Os andorinhões só vão voltar na próxima primavera. Eles me deixaram sozinho com todo esse monte de humanos que me oprime e me exaspera. Fique bem ligado, tá? Esse monte de humanos que me oprime e me exaspera. Li que os andorinhões emigram para além do Saara, chegam até a altura de Uganda, por aí, e que passam a maior parte da vida no ar. Exatamente o que eu queria. Não tocar no chão, não tocar em ninguém. Se eu pudesse ter optado entre nascer um homem ou um andorinhão, depois de ter visto tudo que vi, escolheria a segunda alternativa. Tá? Depois de ter visto tudo que vi. Que bela filosofia existencial. Sair de um ovo, cruzar os ares em busca de alimento, olhar o mundo de cima sem ser atormentado por questões existenciais, não ter que falar com ninguém, não pagar imposto nem conta de luz, não se achar o rei da criação, não inventar conceitos. Isso pode ser os hips, né? E isso podem ser os hips, né? Ah, não inventar conceitos pretensiosos como eternidade, justiça e honra e morrer quando chegar a hora, sem assistência médica, sem honras fúnebres. Então é interessante, a proposta é muito boa. Ele vai escrever dia a dia e a gente vai acompanhar. Os capítulos aqui são dessa forma. A gente começa aqui no início, claro que começa no início, né? Em agosto, 1º de agosto. Não sei se vai dar de ver. 1º de agosto. E conforme vai indo, dia 2, dia 3, dia 4, e assim sucessivamente até o dia 31 de julho de 2019. E eu tive dificuldade para ler esse livro porque ele começa muito bom. Ele, muito bom não, ele começa prometendo muito. E o Fernando Aramburu, ele é autor de Pátria, né? Pátria é um livro bem conhecido, eu não li ainda, mas disseram ser muito premiado. E além disso, ele é espanhol. E para quem acompanha já o canal há um tempo, a gente tem aqui Carlos Ruiz Zafón como um dos melhores aqui que a gente já leu, né? Que eu já li. E é espanhol, né? Então eu vejo um pouquinho de uma certa tentativa aqui, tá? Eu vejo, com certeza esse cara conheceu o Zafón, leu alguma coisa dele, e eu acho que ele tentou colocar um pouquinho desse Tony, colocar nesse Tony um pouco do Fermin. Hum,
mentor. A palavra mais exata é essa, tá? E pelo que eu observo, esse rapaz aqui, ele vai dizer assim, ó, aqui atrás, né? Ele vai dizer que não tocar no chão, não tocar em ninguém. Aí ele fala mais aqui em cima que me deixar aqui sozinho com esse monte de humanos que me oprime e me exaspera. Não tem ninguém que oprime e exaspera esse cara. Na realidade, é o grande culpado de tudo que ele está passando aqui. Ele não se dá bem com o irmão dele, desde criança, e o motivo é o mais banal possível. Eu vou avisar o seguinte, eu vou dar muitos spoilers aqui, que eu não acho que vale a pena esconder nada, porque é tudo o que você mais espera de uma vida fútil. Então, o motivo pelo qual ele não gosta do irmão dele é porque ele pensava que ele seria filho único, mas até que o irmão dele nasceu, ele fica puto da vida com isso. Então, o Tony aqui é cheio de uma visão torta e medíocre sobre a sociedade e que na mente dele está tudo muito certo. O Fernando Aramburu ele vai tentar colocar aqui, já que é um professor de filosofia, citações de outros filósofos, pessoas que até C.S. Lewis é citado aqui. Só que aquela tentativa de colocar doce no meio do azedo ou da comida estragada, né? Não adianta, não vai mudar. Ele citar filósofos céleres e escritores renomados aqui não vai mudar e nem tentar se inspirar em alguém, não vai mudar que o que ele escreveu aqui é fraco. Sinceramente, eu esperava muito mais com a indicação do Pondé ali, que eu vi algumas coisas já aí no Café Filosófico, Roda Viva, e a gente até eu cheguei a gostar um pouco assim, né, das ideias. Eu pensei, poxa, por ser indicação desse professor, quem sabe, mas assim, não funcionou para mim. Não funcionou para mim. Eu me esforcei. eu- E aí, assim, a partir dos 70% do livro, assim que entra no novo ano, né? Começa a ter umas reviravoltas bem interessantes. O Tony vai reencontrar uma mulher chamada Águeda, que foi sua namorada um tempo atrás. Então ele agora o status dele, ele é divorciado, ele tem um filho que ele não ama, ou não se sabe dizer. E ele atribui que o casamento dele foi toda uma tristeza. E aí ele vai ser, ser ser corneada ali por uma outra mulher, entendeu? A Olga. E vai ter toda essa conversa, esse devaneio de família. E aí ele vai. A escrita também aqui, ele vai escrevendo do dia a dia, mas às vezes ele se perde. Se é descrever os acontecimentos do dia, ok, ele vai escrever aquele dia, só que ele começa a escrever uma coisa em um dia, e no outro dia ele continua a escrever como se fosse coisa daquele dia ainda, mas o acontecimento ainda não encerrou, né? Então eu percebo uma grande deficiência aqui nessa escrita. Mas a partir da metade do livro, a leitura até que te pega um pouco. Começa a ficar interessante, a inclusão da Águeda é a melhor coisa que aconteceu aqui nesse livro. O Tony tem um amigo que ele chama de Patamanca, a gente já vai saber o nome desse cara, mas Patamanca porque ele teve um incidente e perdeu uma perna, né? E a Águeda é aquela mulher, segundo ele próprio, feinha, com ausência de beleza, que foi uma ex dele, mas ele não quer saber dessa mulher. E ela tem um cachorro que o nome é Tony, e todos os cachorros dela tiveram, assim, é uma mulher que nunca superou o relacionamento, o término do relacionamento, mas ela é espetacular, é uma mulher, é o melhor personagem desse livro aqui pra mim. E o Patamanca é o cara que
quando ele contou sobre o suicídio para ele, ele falou: Pois eu vou me suicidar também. Então eles se combinam de praticar isso juntos, né? Ou pelo menos no mesmo dia, na mesma época. E a arma do crime, né? Seria ali um sulfeto de alguma coisa, não vou lembrar aqui. Pozinho branco que vai. É veneno, né? E a patamanca que consegue isso. E aí deixa aquele pacotinho ali dentro da casa dele, de ambos e tal. E aí, assim, eu vou lhe contar pra vocês o que que eu esperava. Eu esperava que Patamanca realmente viesse a efetuar o seu suicídio, mas que o veneno não fosse veneno, fosse um pó qualquer, que era pra dar um choque de realidade ali no Tony, pra ele, ó, era pra estar morto, mas não tá. Mas a forma como acontece o final aqui, eu vou usar essa palavra, é muito medíocre, é menos do que a gente espera. Então, eu não vou dizer pra você se ele morre ou não morre. Na verdade, isso é bem relevante aqui. A proposta do autor, eu esperava um livro cheio de lições, talvez, ou quem sabe, um livro de pura tristeza. Mas é um livro só monótono mesmo, que nada funciona e que o protagonista não tem, não cativa de jeito nenhum. Ele é só ruim mesmo. Ele é um cara que faz alguma coisa boa aqui e ali, mas o sentimento dele de sofrimento e tudo mais é normal, a vida de todo mundo. Então, não muito bem o que dizer aqui. Sim, meus amigos, é um livro que não funcionou. Se vocês quiserem ler, fiquem à vontade. Pode ser que funcione para um de vocês. Pode ser que venha a ser o livro preferido, que eu duvido muito, de alguém aqui. E leitura é isso, né? Gosto. Mas para esse que vos fala, não é bom, não valeu a pena, foi tempo perdido. É isso, poderia estar lendo coisas melhores. Mas tá certo, é bom ler uma coisa ruim, segundo eu mesmo, de vez em quando. É isso, a capa é bonita, a proposta é bonita, a promessa promete muito, mas não entrega. É isso. Quando os pássaros voltarem, é ruim. Tá? Então é isso, muito obrigado por assistirem até aqui, se assistiram. Desculpem o ódio gratuito, eu poderia dizer assim, mas não vou mentir, eu não vou dizer que um livro foi bom pra mim, que não foi. E, e eu vou ficando por aqui. Obrigado. Se você puder comentar, seja que for, comente também qual foi o livro pior que você já leu aí nos comentários. Prometo que vou, vou, vou ler e vou responder aí, dizer se você não leu errado também, segundo a minha própria opinião também. Então, muito obrigado e até mais.